Nova derrota do governo, não há como caracterizar de forma diferente o que aconteceu na Câmara dos Deputados. Lá foi aprovado agora à noite por 283 votos a favor e 155 contra o projeto de lei 490, que define um marco temporal para a demarcação de terras indígenas no país. Larissa Rodrigues, ao vivo, com os últimos detalhes de Brasília. Boa noite para Larissa. Oi, Ilha, boa noite para você, para quem nos acompanha. Mais uma grande derrota para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui na Câmara dos Deputados. Durante todo o dia houve uma espécie, me nomearam, de jogo ali de Arthur Lira, esperando se haveria de fato alguma sinalização por parte do governo. Diga-se governo ainda junto ali, tentando convencer o Supremo Tribunal Federal de retirar da pauta de julgamento um texto parecido, que trata da questão do marco temporal previsto para 7 de junho. Então, Arthur Lira, informam aí algumas fontes, esperava alguma sinalização vinda do governo ou do Supremo Tribunal Federal. Essa sinalização não apareceu, então ele respondeu divulgando a pauta de votações do Congresso. Isso por volta das 6 da noite, então, com o único item até então, o marco temporal, a demarcação das terras indígenas. Por volta das 7 da noite, William, conversando com alguns deputados, inclusive com lideranças da base do governo, do próprio PT, o que se viu foi uma base resignada, aceitando. Ouvi de um líder, inclusive, essa derrota já foi, vamos partir para as próximas articulações, tentar vencer em outros momentos. Sobre o marco temporal das terras indígenas, não há mais o que fazer, foi isso que me relataram. Então foi para uma votação considerada até rápida. A gente que acompanha aqui o Congresso Nacional teve alguns momentos mais quentes de discussão, mas logo se conseguiu esse placar, aprovando então na Câmara dos Deputados o que eles chamam de marco temporal da demarcação das terras indígenas, que nada mais é do que nessa teoria apoiada pelos ruralistas, considerar que esses indígenas só possam garantir o direito a essa terra caso consigam comprovar que já viviam por ali antes, para ser exata, do dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nossa Constituição Federal. William, vale lembrar ainda que a principal crítica por parte de ambientalistas e quem se posicionou durante todo o dia, os últimos dias, contra esse texto, é de que esse texto pode ainda ajudar, colaborar para aumentar a mineração em terras indígenas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve aqui, tentou convencer de última hora ali no plenário da Câmara, não conseguiu. Para encerrar, vale lembrar que ali no Senado Federal, do outro lado, a vida desse projeto deve ser, vou abrir aspas, porque eu ouvi isso de vários líderes, um pouco mais difícil, que o governo deve ter alguma ajuda para tentar barrar esse texto lá no Senado, o que não aconteceu aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, Larissa. Você terminou, né? Obrigado, Larissa. Boa noite para você aí em Brasília. Sempre bom ter você conosco. Daniel Ritzner, tem dois aspectos, eu vou separar um pouquinho aqui, vai germanicamente. Primeiro aspecto, como é que o governo chega à situação que chegou nessa votação, independentemente do mérito do que se queira considerar aqui sobre o específico da matéria. Segundo aspecto, legislativo contra o STF. Vamos no primeiro, Daniel. Como é que o governo chegou nessa situação? William, desarticulação muito grande. Basta pegar a votação que teve o governo contra a aprovação do projeto, 155 votos, o que espremendo é mais ou menos o que fica da essência da base governista, que são os partidos de esquerda, centro-esquerda, aqueles partidos mais aliados com quem o Palácio do Planalto não precisa negociar muito a fundo. O tensionamento com o judiciário vai continuar existindo, inclusive porque o Ministério Público Federal já soltou um pronunciamento em que reforça o seu entendimento de inconstitucionalidade desse projeto de lei. Então, esse tema marco temporal, a não ser que se defina de vez nos próximos dias no Supremo, continuará sendo discutido. E chamaria atenção, William, para um último ponto que a Larissa mencionou na intervenção dela, que foi a entrada de uns jabutis ali. Esses jabutis são muito comuns e o governo o governo Bolsonaro, em 2019, havia mandado para o Congresso Nacional um projeto de lei que permitia a exploração econômica, construção de usinas hidrelétricas, garimpo, mineração, atividades, malha viária, ferrovias, estradas em terras indígenas. Esse projeto, que foi um pouco esquecido na Câmara desde 2019, agora pontos dele voltam no marco temporal, facilitando esse tipo de empreendimento também em terras indígenas, ou seja,
o texto sai ainda pior do que esperavam ambientalistas e, por exemplo, a ministra Sônia Guajajara. Deixa eu começar. Você quer agora, Caio? Não. Caio, o ponto agora da nossa análise é o seguinte. As questões que envolvem indígenas precedem uma série de pautas identitárias muito caras ao Poder Executivo. Basta ver como foi a escalação da esplanada dos ministérios nessa área. Ela detém um alto grau de mobilização em redes sociais, particularmente com vários grupos de tendências culturais, de ONGs, que se identificam com a esquerda em geral, com o governo Lula em particular. Como que se explica que, apesar de tudo isto, tenha sofrido uma derrota tão confortável? Derrota confortável, talvez a comparação, a expressão não é muito boa, mas a diferença de votos é brutal. William, o governo nunca teve maioria nessa questão. Não é uma questão que... seria praticamente impossível ter uma maioria nessa questão, contando-se que se trata de uma agenda prioritária da principal bancada do Congresso Nacional, que tem 344 deputados, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. Ou seja, em qualquer embate perderia. Então você tem que partir desse cenário, você tem que reconhecer o terreno e tentar de alguma maneira, a palavra certa, a meu ver, é redução de danos, que foi o que o governo não fez. Aí que entraria uma articulação política. Por exemplo, a questão da indenização, que é uma questão que anda paralelamente a isso. De repente você entrega, você negocia com os ruralistas talvez muito mais a indenização e a quebra do marco temporal, você faz alguma solução política. Agora não me entra na cabeça uma articulação política que daqui a 2 dias você vai ter 7, 8 medidas provisórias caducando. Não entrou em campo em momento algum. Neste caso, mais ainda. Você tem jogo, você consegue. Quando você tem um cenário de derrota, você tenta tornar essa derrota menos derrota ainda, não mais derrota, como é o texto e a versão final que saiu. Trata-se disso, né? Se é uma agenda que a principal bancada... Declarada como uma agenda cara para o próprio Isso, mas se você sabe que você vai perder, você tenta perder de menos, você não tenta perder de mais. E a versão final do texto é uma derrota para mais. Raquel? Então, William, a sensação que dá nessa questão do marco temporal é que o governo desistiu da Câmara dos Deputados. Ele hoje está... Só em relação a isso ou você está ampliando? Não, estou primeiro focando nisso, depois Ok. a gente pode até ampliar. Mas em relação ao marco temporal, a votação nem tinha começado e o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, já estava falando, vamos partir para o Senado, que é onde não teremos votação assodada. Então, os esforços já estavam e eu ouvi exatamente essa expressão. O Rodrigo Pacheco vai precisar quebrar mais essa, de não colocar isso em votação, de sentar em cima desse assunto. E tinha gente do Palácio do Planalto falando até no Lula vetar o marco temporal. É um pedido da ministra Sônia Guajajara. Os povos originários, né? E gente no Palácio do Planalto dizendo, olha, não é tão absurdo não comprar essa briga com o Congresso Nacional, porque isso se tornou quase que, na visão deles, Planalto, uma pauta de direita. Então, o presidente Lula pode ir lá e vetar. Para você ver o tamanho da dificuldade de lidar com esse tema na Câmara dos Deputados. Parece que praticamente não tem diálogo. A gente pode ampliar, se você quiser. Não, nós vamos, porque nós temos no nosso cardápio hoje, na sequência, que estamos aguardando o que está acontecendo em Brasília nesse instante, ver se as outras MPs que vão caducar, em que medida isso acontece hoje ainda ou não, a gente vai interromper o programa a qualquer momento se a gente tiver esse tipo de informação. Na medida que nós estamos analisando aqui, a Câmara está examinando exatamente isso ao que a Raquel se referia, a possibilidade de caducar. Agora, Daniel, nós vamos para uma judicialização com absoluta certeza. Tem o Ministério Público dizendo que é inconstitucional o que a Câmara faz, ou fez, acabou de fazer em relação ao marco temporal, e nós temos o STF examinando suas próprias decisões que precedem essa discussão em muitos anos, tem a ver com a demarcação do território da Raposa Serra do Sol em Roraima. Quantos são? 12 anos atrás? Ou 10 anos atrás, algo assim, se não me falha a memória. Por 2013. Acho que 8, né? 2008? 2008? Mais ainda, então. 14, 2009, vai passar eu acho. rápido. Então, neste caso, qual o recado que o Lira está dando para o STF? Houve uma série de negociações hoje querendo fazer com que o STF tirasse da sua pauta e aí a Câmara também agiria. Não houve entendimento.
Esse sentimento do Lira de que o judiciário tem crescido em atribuições e responsabilidades vis-à-vis o legislativo não é só relativamente ao marco temporal. O próprio Lira defendia muito que se votasse uma nova legislação para regulação de redes sociais, muito com o argumento de que se o legislativo continuasse se omitindo, quem definiria as regras seria o próprio judiciário, o STF, por exemplo, julgando o Marco Civil da internet. Sempre existe uma insatisfação nítida de deputados e até de senadores com relação a cassações, a processos, até a prisões de parlamentares. Então, esse ânimo já está pesado e isso ajuda muito na articulação interna ali do Legislativo para pautar e levar adiante um projeto como esse. Agora, observável, eu também ouvi esse tipo de comentário, Raquel, sobre até uma possibilidade de veto do Executivo ao que passar eventualmente no Senado do marco temporal, só que é muito perigoso cutucar essa onça com vara curta. Primeiro, porque veto pode ser derrubado. E segundo, porque tem uma PEC de 2015 que está ali tímida, ninguém está falando muito dela, mas já entrou absolutamente no radar da FPA, a tão temida para o governo Frente Parlamentar do Agronegócio, 350 parlamentares quase, que diz o seguinte: 2013 passa a ser um novo marco. Se algum proprietário de imóvel rural tiver sua terra nesse meio do caminho, homologada, demarcada, declarada como terra indígena, ele ganha um direito à indenização da União, em títulos agrários ou em recursos orçamentários. E PEC, passando, não pode ser vetada, ela é simplesmente promulgada. E aí não tem judiciário muito para dizer contra. É esse tipo de recado que o Legislativo está disposto a passar. Cara, deixa eu trazer para você de novo essa perspectiva, que até eu mencionava na abertura da nossa edição de hoje, que o grande poder do presidente da República está, na verdade, em ele ser capaz de levar à frente uma agenda política. Ele propôs como agenda política, por exemplo, a demarcação de terras indígenas. Ele fez isso, transformou isso num gesto simbólico de alto relevo. Ele começou a demarcações de terras indígenas e disse que ia demarcar muitas. Ou seja, ele se empenhou aí de alguma forma. O que aconteceu no meio do caminho? Bom, no meio do caminho, a bancada ruralista se organizou para resgatar um projeto antigo para estabelecer um marco temporal. E nesse meio tempo tem o Supremo Tribunal Federal também agendando um julgamento, que está marcado para a semana que vem, no dia 7 de junho, sobre esse tema. Então os ruralistas olharam e falaram: poxa, se o Poder Executivo e o Poder Judiciário, mais uma vez, nesta quadra, 2023, jogando juntos, né, na visão dos ruralistas e de muitos analistas, de muita gente também, mas se mais uma vez estão jogando juntos, eu vou correr aqui para mandar um recado. Porque a mera aprovação desse texto agora, 1 hora, 2 horas, ela não liquida o assunto, né? Esse assunto vai para o Senado, pode voltar, o presidente Lula pode vetar, derruba veto, o Supremo, semana que vem, pode entrar. Mas o Congresso Nacional, empoderadíssimo desde 2015, como a gente fala sempre aqui, se antevendo a uma união de agenda do Judiciário com o Poder Executivo, se une para justamente se posicionar. E o que ele está fazendo é se posicionar nesse exato instante. Sabe que nesse caso do Judiciário, Caio, eu tenho até dúvida se vai ter essa união de agendas com o Executivo. Hoje estava tentando tirar o termômetro disso e sempre muito difícil, né? Prever qualquer tipo de voto. Mas hoje o que se falava também no Palácio do Planalto, que você pode ter aí um placar bem apertado, né? No STF. Porque você pode imaginar a ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso tendo uma postura mais progressista, entre aspas, votando a favor aí dos indígenas. Do outro lado, ministro André Mendonça, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Gilmar Mendes, ministro Toffoli, mais alinhados com o Congresso Nacional. Fica aí o ministro Fux. Para que lado será que ele vai? Hoje a confusão era tão grande no Planalto que o pessoal ainda mencionava, será que vem algum empate? Como é que isso impacta até na indicação do Zanin? Vão ficar
esperando eventualmente o Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, ser indicado ao STF para poder desempatar essa história. Não está tão simples dentro do Supremo Tribunal Federal este tema especificamente. E William, o Daniel me pede a palavra. Por favor, Daniel, por favor. Só é importante a gente lembrar o estoque de pedidos do governo que vão se acumulando ali no Senado e dependerão cada vez mais de Rodrigo Pacheco pautar e costurar acordos para aprovação. A gente está falando de lei das estatais, que foi aprovada pela Câmara e que está agora no Senado. A gente está falando dos decretos do saneamento que foram derrubados pela Câmara e estão esperando no Senado. Agora entra o marco temporal, tem indicação para o STF pela frente. Então, o governo está levando para o Senado um passivo cada vez maior. E isso vai aumentando o capital político de Rodrigo Pacheco. E eu acho que está superdimensionando essa estabilidade política no Senado. A gente sabe que tem uma dificuldade na Câmara, claro. Agora, já vem acumulando aí alguns passivos nos últimos dias, nas últimas semanas, com senadores também. Não é que o Senado é céu de brigadeiro e está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Não está. Não está. Hoje eu fiquei falando ali com meia dúzia de senadores hoje ao longo do dia. Não, é claro que Gabriel Galípolo será aprovado, o arcabouço será aprovado. Agora, veja bem, o arcabouço sequer tinha chegado. Hoje eu falei com o senador Omar Aziz, que será o relator, sequer tinha chegado. O arcabouço não chegou, porque, segundo eles lá, demandava uma assinatura do Arthur Lira, que não teria assinado ainda. O relator não recebeu ainda no Senado. Ok, isso é uma questão burocrática ou política? Bom, não sei te responder, William, Okay. Mas não chegou. O principal projeto do governo, aprovado na terça-feira passada, ainda não está no Senado, dado um. Tem a questão da Davi Alcolumbre, poderoso presidente da CCJ, incomodado com a questão do petróleo, né, no Amapá. Tem Renan Calheiros, né, e Eduardo Braga, os dois do MDB, segunda, terceira maior bancada, incomodados com o que eles veem o governo entregando o governo e a gestão e a agenda para o Arthur Lira, né? Na cabeça deles, o que está acontecendo é o seguinte: é o Arthur Lira operando para retomar orçamento secreto, RP9, via Comissão Mista do Orçamento, e para tentar embutir o semipresidencialismo ou para tentar embutir alguma coisa dessa linha. E o governo deixando, né? Então não tem muita tranquilidade. Essa instabilidade da Câmara, ela tem uma semente disso, pelo que eu captei, no Senado também. Então, eu tenho duas percepções sobre isso, Caio. Eu acho que no Senado, por exemplo, brigas como o decreto do saneamento, lei das estatais, o governo não vai ganhar. O Pacheco já avisou em privado e em público que não vai passar, não vai entrar nessas pautas. A insatisfação que você mencionou, tanto do Eduardo Braga com o Renan Calheiros, ficou muito claro na CPMI. Quando eles foram até o Lula, falaram, e aí, você vai entregar a relatoria para o deputado Arthur Maia, o que na prática significa entregar para o Arthur Lira? E o próprio presidente Lula disse que sim, era jogo jogado, já não tinha mais o que fazer. E hoje, questionando sobre essa questão da Câmara dos Deputados, falando, e aí, mas como é que está essa base do governo? Vocês não vão conseguir organizar isso? Então, alguma reforma ministerial poderia organizar isso? E o que eu ouvi foi o seguinte: não adianta. A gente só consegue resolver isso se a gente transformar de novo o Arthur Lira em primeiro-ministro. E isso a gente não quer. Então, ouvi isso, exatamente isso. Na prática já é. Então, cada votação vai ser isso aí, ó.